ameaças. Vou falar ao Dr. Paulo Barracosa, biólogo do Instituto Politécnico de Viseu, que nos vai falar sobre a biodiversidade e a paisagem que dão identidade ao rio. Vamos bocadinho. Obrigado, antes de mais. De facto, é com grande prazer que tenho assistido a esta multiplicidade de vertentes sobre uma mesma temática, no fundo, ou sobre o mesmo princípio, sobre o mesmo eixo que é o rio. Eu queria agradecer ao Pedro, de facto, pelo convite. Eu não sabia o que vinha, não é? Mas, pelo que assisti, já dei por bem entregue o meu tempo, porque vim aprender, não é? Vim aprender sobre o Rio Dão. Provavelmente, de todos aqui, ou da maioria, sou aquele que menos sabe sobre o Dão. Aliás, eu não sou nem nado, nem criado no Dão. Vim para aqui já adulto, mas tenho aprendido e tenho ganho um gosto imenso pelo Dão. Só fazer também uma referência à Freia, que também não tenho o prazer de conhecer e que, de facto, é de louvar esta iniciativa, não é? Porque é uma iniciativa genuína, não é? Não estou a ver aqui interesses, no fundo, escondidos, e eu prezo muito esta verdade e todos contribuírem para o mesmo objetivo, não é? De uma forma desinteressada, diríamos assim. Eu não conheço ninguém, praticamente ninguém, conheço o Pedro, não é? Conheço aqui uma outra pessoa de vista, conheço a minha esposa, como é óbvio, mas isso não é pior, não conhecer ninguém, não é? Ou conhecer pouca gente, porque os anticorpos também são menores e, de facto, quando conhecemos as pessoas, muitas vezes estamos a ver sempre o que é que está por trás, para que é que está aqui ou porque é que não está, portanto, eu acho que isso é uma vantagem. E também estou-me a tentar perceber das pessoas que aqui estão, não é? E perdão-me que eu não decorei os nomes, mas iria fazer uma referência só a cada um. Ao historiador de Mangualde, que gostei imenso da apresentação, e de facto percebo se calhar porque é que é então compositor ou cantor de rock progressivo, é? Também aprendi pelo Castelo Roqueiro, não é? Se calhar é capaz de vir aí essa designação. Depois também a questão do mosteiro de Maceiradão. Reparo bem que os bisavós da minha mulher moravam lá, não é? E a avó nasceu lá, portanto, e eu nunca lá fui. Portanto, isto já dá para perceber o que eu não sei do Rio Dão, não é? E também em relação à agricultura sintrópica, o Ernst também já teve cá da formação no Dão e eu, em toda a altura, proporcionei de facto esse acolhimento na Casa de Areia, portanto, e é uma vertente também muito interessante. Depois havia a questão do queixo Ebrastelo, mas eu não vou falar, não é? Porque é a minha área, não é? Portanto, e vocês não imaginam a complicação que é. Portanto, não vamos por aí. Eu vou ao queijo por via do cardo, que é por via de um recurso genético e de um dos ingredientes maiores do queijo, mas hoje não vamos falar disso, e esse setor do queijo é um setor muito problemático, não é? E muito estranho. Há coisas que não se conseguem explicar, ou explicam-se por outras coisas. Já agora, só um apontamento em relação à área protegida municipal. Eu tentei fazer uma em Vila Nova de Paiva, promovida pela Câmara. Pois, dentro da própria Câmara, não se entenderam, portanto, e ela não avançou. Portanto, também é um processo complicado. Há pouco falava à Freia que muitas vezes, porque é que essas coisas não têm sucesso no mundo? Tem pouca escala, não é? O que é o caso do queijo Serra da Estrela, que é o caso do Rio Dão, parece que tem escala a mais, não é? Mete muita gente, não é? Mete muitos interesses, mete muitas câmaras, portanto, alguém tem que coordenar isto, e de facto já nem é, portanto, tão só acima de Lafões, não é? Porque depois a CCDR também não vai lá, portanto, de maneira que isto é um processo complicado. Bom, mas vamos aqui ao que interessa, e de facto o que interessa é, foi dado o título que já não me recordo, é a biodiversidade e a paisagem que dão identidade a um rio. Portanto, eu vou falar, se calhar não vou falar tanto desta biodiversidade e paisagem, a Freia até já falou bastante disto, é óbvio que fiquei imensamente interessado
de fazer esse percurso a pé. Não tive tempo, sinceramente, queria ir com drones, filmar e tal, mas o tempo não nos permite e então tive que ir ao Google, não é? Tive que ir ao Google seguir esse rio, não é? É óbvio que não conheço em trechos, não é? Mas para perceber exatamente a magnitude do rio, tive que ir ao Google. E vou falar aqui de uma forma muito sucinta de projetos passados. Queria falar um bocadinho de estratégias de futuro, embora saiba que se calhar é no final que isso vai ser dito. Queria de facto abordar uma outra ameaça e de facto esse potencial que nós temos falado. Bom, para corroborar o título, hoje falarei um bocadinho da biodiversidade, da paisagem e depois desta questão desta identidade, não é? Que nós temos uma marca extremamente forte, não é? E de facto é preciso afirmar essa identidade e perceber como é que ela pode ser valorizada nas várias vertentes. Eu vou-me controlar no tempo porque eu não gosto de falar, de maneira que vou falar 15 minutos e mais não do que isso. Ora bem, nós tivemos um projeto em tempos, não é, que abarcou de facto esta questão da conservação, da recuperação das populações de peixes, das vegetações, etc., mas não era no Rio Dão. Era no Rio Volga, não é? Era no Paiva e era no Dão. Não é? Portanto, já estão a ver um bocadinho qual é a imensidade do que é que nós estávamos a falar. Não é? E isto permitiu-nos comparar uns com os outros, permitiu-nos conhecer de facto de forma detalhada alguns elementos muito importantes dessas bacias, não é? A bacia do Douro, a bacia do Volga e a bacia do Mondego, e também e todas as confluências e as ligações com que isso tem, não é? Portanto, a questão, quais eram os tais habitats prioritários com que eles lidavam e efetivamente, isto é de uma complexidade, é de uma magnitude, mas nós, os biólogos, eu sou biólogo, não sou para responder essas questões que vocês lhe colocam, não sou biólogo, portanto, porque gosto de ligar as coisas, não é? Ligar a antropologia, ligar a ecologia animal, a ecologia vegetal, ligar a paleontologia, ligar de facto tudo isso que é para nós percebermos no fundo este mosaico que temos na mão. Não é? E ainda há 2 ou 3 dias no Centro de Estudos Ibéricos, numa conferência que lá estava, eu disse, eu gosto muito de ser biólogo, mas eu gostava de ser geógrafo. Não é? Tenho uma pena não ser geógrafo, porque isto de facto são 2 elementos fundamentais para a criação de uma estratégia que se queira para qualquer um dos territórios. Não é conhecermos não só a geografia física, humana, que liga um bocadinho com a tal sentimental e com a que Lina descreve de forma tão sublime, e de facto, mais do que nós termos, aliás, a paisagem, mais do que aquilo que vemos, é aquilo que sentimos, não é? E é isso que tem que ser trazido, não é? É isso que nós temos que conseguir passar a quem queremos trazer ou a quem queremos convencer, não é? E havia uma rapariga moçambicana que estava a fazer, no fundo, uma apresentação sobre Inhambane, um território, uma cidade moçambicana, cujo lema, e que vem do tempo de Vasta Gama, era a terra de gente boa. Não é? Que melhor lema podemos ter para um território se não este, terra de gente boa? Porque isto é como um algodão, ou é ou não é. Não dá para dizer que é terra de gente boa e depois não o ser, não é? Portanto, e é esta questão de verdade que eu comecei por apontar aqui, que faz os projetos tornarem-se reais e cada vez mais capazes e verdadeiros, não é? Nós não podemos criar aqui uma utopia que depois não se traduza na prática em conservação, em valorização, em retribuição de dividendos para quem lá está. Isso tem que ser tudo articulado. É óbvio que às vezes parece que é poesia a mais, não é? Outras vezes pode ser que seja, portanto, a menos, não é? Há que, de facto, balancear isto, a diversidade, como eu disse há pouco aqui, a diversidade de nós, que nós podemos ter e a diferente avaliação que podemos ter da mesma coisa é sempre benéfica, não é? Porque, de facto, da confluência das várias visões, não é? Uns estamos a ver o rio, uns estão daqui, outros estão daqui, outros estão de lá, e é essa confluência que é interessante. A questão do impacto dos incêndios, já se falou, não é? Isto é dramático, não é? Não só no arrastamento dos solos, não é? Das cinzas, etc. Portanto, nós acompanhamos isso de
forma, de facto, muito estreita, e na altura, nos incêndios de São Pedro do Sul, de Vozela, etc. Depois, é óbvio, tivemos de debruçar sobre a paisagem, aquela paisagem mais ligada, de facto, à tal galeria e à área acessória. O Rio Dão é este, né? Nós estamos, foi aquilo tudo também isto, mas estamos a falar aqui deste trecho do Rio Dão. Portanto, por isso é que eu digo que sei pouco do Dão, não é? Porque dos outros até sei alguma coisa mais, do Dão sei pouco, mas o que sei, de facto, permite-me alvitrar aqui algumas questões. E é parecida à geografia, não é? Sim, pronto. Isto, de facto, os rios são com mais densidade das folhas, não é? E, de facto, depois, se tem mais afluentes ou menos afluentes, depende de qual foi a estratégia que a planta usou para alimentar toda essa área, não é? Portanto, e depois, pronto, fizemos amostragens em vários locais, amostragens que foram feitas, e agora mais concretamente em Viseu, para a questão da análise, quer da paisagem, quer da qualidade da água, quer da comunidade piscícola, não é? Portanto, foi tudo inventariado, tudo ventado, com vários pontos de amostragem ao longo de vários momentos, e isso, de facto, permitiu-nos perceber que, se calhar, dos três, o Dão era aquele que, aparentemente, teria menos capacidade, não é? Mas, pelo que, no fundo, nestes poucos dias, tive a oportunidade, de facto, depois de ver com mais atenção, esticando, não é? Ou fazendo, tirando a macro e fazendo, de facto, uma grande angular para perceber, de ponta a ponta e de fio a pavio, o que é que podemos contar. Mas, efetivamente, o Dão era aquele que tinha mais espécies exóticas, como a perca-sol, etc. Portanto, havia alguma degradação sob o ponto de vista da biodiversidade e, por exemplo, a truta, que era de facto um dos ex-libris que nós estávamos a tratar, no caso do Dão não aparecia de forma muito... poderá ser útil para o projeto no caso de se avançar com alguma questão. É o mesmo na questão das análises da água, é óbvio que isto já tem alguns anos, mas que de facto é preciso atualizar e seguramente, se calhar, até o próprio Pedro tem dados mais atuais. Eu tive pena, não pude, cheguei ligeiramente atrasado e não tive a oportunidade de ver a apresentação, mas pronto. No fundo, o que eu mais gostaria de vos falar é, de facto, um pouco daqui para a frente, não é? Percebe-se que falta uma caracterização pormenorizada da biodiversidade e a paisagem do Dão, não é? E a Freia deu o exemplo disso, não é? E todo no fundo, o trajeto que ela fez, todos os dados que acumulou, todos os feelings que se apercebeu e que nos trespassou, serão de facto uma pedra-mote para nós podermos avançar nessa caracterização e eventualmente em locais-chave que nós possamos considerar como fundamentais. Depois é preciso também articular o natural com o cultural, não é? Como se aqui falou, a questão da agricultura, da floresta, tudo isso é preciso efetivamente nós percebermos como é que isso pode ser feito em sinergia e como é que isso pode ser de facto devidamente valorizado. Depois também esta questão de conjugar a geografia natural com a sentimental. E efetivamente não teve tempo e para a belíssima apresentação que fez. Imagino eu, de facto não tive tempo de ir buscar um trecho tão bonito como o que foi buscar em relação ao rio, porque essa questão de passar o tal sentimento sobre o local, não é? Se calhar com pessoas daqui do local também é importante, não é? De maneira que isso é fundamental para conseguirmos de facto levar a água ao moinho, não é? E com isso podemos promover toda uma região, todo um território e todos aqueles que cá estão, como é importante que as pessoas estejam cá, não é? Esse trabalho, há pouco referiu, da povoadão, não é? Estão lá as casas, mas não está lá a alma, não é? E é importante que a alma lá esteja preservada, não é? Depois é esta questão, de facto, de como é que nós conseguimos traduzir esta economia, não é? E pode ser por uma via mais óbvia, por uma via menos óbvia, até em questões que se apelidam de etnobotânica, não é? Que nós podemos, de algum modo, congregar e criar aqui peças, eventualmente, de design excepcional, não é? Com base nesta cultura desta região, não é? E efetivamente, lembro dos cestos, sei lá, não tem a ver propriamente com isto, mas toda a gente não pode ver silvas, não é? E há alguém que faz cestos de cestaria
com silvas, não é? E que se estaria, é essa, não é? Portanto, isso é preciso nós olharmos com muita atenção para os recursos que nós temos à mão, não é? Eu vi agora chegar uma professora minha que também me ensinou bastante sobre esta questão do saber olhar para os recursos, não é? Eu tenho aprendido muito com duas espécies com a qual tenho trabalhado. Uma foi a alfarrobeira e outra é o cardo, não é? Coisas completamente dispares. E que me ensinaram histórias do arco da velha, não é? Mas é preciso, nós temos que ter, não basta vermos, temos que olhar, não é? Para nós atentarmos onde é que determinado tipo de biomassa pode fazer a diferença. Onde é que determinado tipo de goma pode fazer a diferença, não é? E estamos só a falar, por exemplo, a alfarrobeira tem a melhor goma do mundo, no mundo, não é? E estamos a falar do cardo, que eu acredito que possa ter um potencial em termos de biomassa valiosíssimo, não é? Porquê? Pela sua leveza e resistência, não é? Nós não temos que ter só peso, não é? Não temos que ter só opulência, nós temos de saber olhar para os pormenores, não é? E é nestes pormenores muitas vezes que fazemos as diferenças, não é? Que é onde os outros, a grande maioria, não olham, não é? E de facto depois é esta questão da marca territorial dão, não é? Há pouco a Freia já falou isso. Aliás, eu não disse, mas é muito importante virem pessoas de fora para cá, não é? A minha irmã está na Holanda e é bom que a Freia esteja em Portugal, não é? É bom que pessoas venham do Alentejo para o Dão, não é? Porquê? Porque a maior parte de nós já estamos formatados a ver coisas sempre da mesma maneira, não é? E de facto é importante que venham neozelandeses, não é? Migrantes também, mas quer dizer, nós temos que saber olhar para isto de uma forma diferente. Alguém que olhe de uma forma diferente, porque já estamos ao farto de olhar a coisa da mesma maneira. Eu vou beber um bocadinho de água. E pronto, e de facto, podíamos falar da paisagem, qual é a porcentagem da parte urbana, qual é a porcentagem das culturas temporárias. Isto, a Freia sabe disto e poderá de facto. Isto será, se calhar, uma primeira conversa de várias, e eu, de facto, não quero alongar, mas dizer que tudo isto está mais que estudado. Está mais que estudado no Dão, não. Atenção, no Dão, não. Tenho a clara sensação que no Dão falta fazer muito destes estudos de fitossociologia, de paisagem, sobre, de facto, esta variação do território, porque isto está aqui feito é sobre o rio Paiva, não é? Sendo que muitas destas coisas se repetem aqui, mas haverá seguramente outras mais especializadas e que, efetivamente, interessa abordar. Haverá estas espécies em vias de extinção ou em perigo de extinção, não é? E que interessa ver onde é que elas estão. Umas outras, interessa estas que têm uma utilização etnobotânica muito interessante e que pode ser, de facto, devidamente valorizada em peças, em cultura, não é? Transmitir toda esta informação. E depois há as árvores. Efetivamente, vamos falar, nem vou tocar no carvalho, embora já foi aqui bastante aflorado, falaremos do amieiro, que é de facto uma das árvores típicas da galeria ripícola e que nós temos que perceber, neste tipo de ecossistema, como é que as árvores se comportam, não é? Como é que elas se adaptaram também a isto? Não é? Que características é que o ecossistema vai traduzir-se nas árvores? E no caso do amieiro, é como sabemos a leveza, não é? E a leveza faz os tais tamancos, que são muito característicos também na Holanda, e acredito que os vossos também sejam feitos de amieiro, não é? E hoje em pesquisa achei graça porque esta é a Feira de Barcelos, eu sou de Barcelos, não é? Portanto isto é uma designer de Barcelos que faz tamancos, como muitos outros no país, mas há depois todos os benefícios que ela faz e a questão dos taninos para o curtimento das peles, etc, etc. Quer dizer, nós temos que saber olhar para estas árvores e perceber efetivamente o que é que elas podem nos dar em termos de compostos bioativos, em termos de material, biomassa, que possa ter uma valorização. Não é para fazer um papel, vem aqui preencher, não, vai fazer um papel essencial, um papel fundamental. O freixo é outro que tal, não é? Embora a sua madeira seja um outro tipo de madeira, uma madeira mais densa, mas de facto tem quer uma tonalidade que efetivamente permite utilizar em produtos de alta gama
no sentido de gama muito especializada, como aparelhos esportivos, etc. Não é? Bom, mas então do Dão, não vou falar onde é que começa, onde é que acaba, já todos sabemos mais que isso, mas de facto eu tive que ver isto, não é? Que eu efetivamente não sabia exatamente onde é que era a nascente do Dão, de uma forma pormenorizada, e agora vou ter que ir à nascente do Dão, ou vamos ter que ir, se calhar um dia qualquer, em comitiva, para sentirmos, não é? Para sentirmos e sentirmos aquele carvalho que lá está, não é? Sentirmos as pessoas que lá estão, não é? Que efetivamente é quando vamos tirar as fotografias para um momento que nos vai acontecer e que nós percebemos, olha, estamos aqui com uma pessoa, não é? E a pessoa transmite-nos uma história, e essa história de facto é aqui que pode fazer às vezes essa diferença. E depois temos que procurar a identidade do rio, não é? Nós temos que atentar muito bem ao rio, a todas as suas nuances, efetivamente para podermos tornar este rio um rio próprio, não é? Com uma identidade exclusiva. Não é? Diríamos que os rios têm muitas coisas que são comuns a todos. Sabemos o nosso, há de ter gente fantástica, há de ter locais fantásticos, há de ter espécies fantásticas, há de ter peixes fantásticos, há de ter um Gigi, um restaurante famoso de rio, não é? Fantástico, não é? Há de ter uma tasca fantástica, mas com vista para o rio. Eu acho muito estranho, eu venho, como digo, nasci em Barcelos, mas venho do Algarve. E de facto acho estranho, as pessoas aqui gostam de estar tudo dentro de casa, não é? Portanto, e não há restaurantes, agora vê-se, começa-se a perceber, não é? Que as pessoas já estão mais nas planadas, não é? Mas quer dizer, não há um restaurante de rio, não é? Em que se ouça o barulho da água, não é? E eu sei onde é que a Vila Cova de Colheira, por exemplo, podia haver um restaurante fantástico, mas está lá um galinheiro, não é? Portanto, e disto há imensos, há imensos exemplos, quer dizer, olha aqui que era um sítio fantástico, está um galinheiro, não é? Portanto, isto faz falta, efetivamente, vir alguém de fora que venha com essa mentalidade, mas com essa dinâmica, com essa capacidade de investir também, obviamente, não é? Mas de arriscar para que possa fazer essa diferença. Pronto, e então eu fui percorrendo, quer dizer, de uma forma completamente absurda, não é? Mas para ver, deixa-me lá ver este rio, não é? Como é que este rio, onde é que estão os pontos-chave, visto cá de cima, não é? Onde é que estão, temos que arranjar aqui diversidades e complementaridades, não é? Nesta zona o rio bifurca, não é? Quer dizer, esta zona deve ser uma zona absolutamente fantástica, não é? E depois é preciso de facto uma estratégia conjunta para nós criarmos uma sinergia, aquilo que falávamos, não é? Isto é preciso ligar as peças todas, não é? Juntar as pessoas que interessam, mas vai ser muito difícil arrancar com isto tudo, assim, não é? Vamos ter que criar eventualmente zonas piloto em áreas que nós achemos chave, para que nessas zonas, se calhar conjuntas, com as populações locais, fazer belíssimos exemplos de conservação, de valorização, e os outros depois estão ao lado, ou olhar para aquilo, de facto, como um exemplo, não é? Ver onde é que estão esses, há pontos que são cruciais, não é? E nós sentimos ainda há pouco a questão da falta de água, não é? Não pode acontecer, quer dizer, numa população como a esta, quer dizer, isto é crítico, não é? Portanto, há áreas-chave em que tem que se fazer investimentos-chave, provavelmente antes de festas, antes de coisas, portanto, isso é para a sobrevivência de uma comunidade, não é? De uma população, não é? Portanto, seja isto ao nível municipal, seja ao nível governamental, isto tem que se intervir nesta questão, de facto, do armazenamento de água, portanto, neste caso, na valorização. Depois há esta questão da textura, dos padrões, das aptidões agrícolas. E vamos tocar aqui vou tocar aqui à frente numa área que é sensível, quer dizer, há pouco dizia-se que nós estamos, que estes, eles o agarravam no sentido de vamos criar uma cesta de piquenique com matéria-prima oriunda daqui, não só na construção da cesta e do conceito, mas também nos produtos, não é? Isso é fácil de fazer. É óbvio que depois há a questão dos pontos de valorização estratégica. Temos que conhecer esses pontos. Estou aqui a dar o exemplo da Altafaz, já foi falado, penso que é perto da Freia, a família da minha esposa tem uma quinta aqui perto, tem alguma familiaridade com a zona, mas isto vai me interessar um pouco mais à frente por uma outra questão. Lá está, isto tem que estar em rede, não é? Nós temos vários espaços termais, não é?
desde lá de cima até ao Granjal. Não é? Portanto, isto tem que estar tudo articulado. Não é? Isto não pode ser cada um por si, ou não deverá ser cada um por si, para que o todo faça de facto esta sinergia. Portanto, juntamos São Gemil, Alcafaste, lá em cima Cavaca, não é? E depois Granjal. Portanto, isto tem que estar devidamente articulado. Depois temos de facto estes pontos críticos ou ameaçados que vêm dos incêndios, não é? E que temos de estar atentos. Isto não pode esperar muito tempo, não é? Para não acontecer o que aconteceu nos outros, não é? Em termos depois de assoreamentos, arrastamento de cinzas, degradação da qualidade da água, redução da comunidade piscícola, por aí fora, etc. Portanto, depois vou dar aqui uns exemplos completamente tirados ao acaso que, efetivamente, pronto, há que articular a promoção e saber promover com arte. Não é? Portanto, de algum modo, quando nós vamos buscar estas frases, neste caso são autores estrangeiros, mas podíamos ter nossos, não é? Epá, pronto, para traduzirmos um bocadinho mais de pôr sentimento nisto, não é? Pôr vida, não é? Pôr feeling nestas questões. E agora vou tocar aqui numa área muito sensível. Atenção, eu não sou provocador, não é? No mau sentido da acessão da palavra. Eu gosto de tocar nas feridas, mas no sentido de vamos lá ver como é que a gente ajuda. Por acaso fiz uma coisa errada e depois voltei. Ora bem, isto são os roteiros do Dão. Dão dá-se ao direito de não colocar a identidade no roteiro e eu até me rio, não é? O que está aqui azul é o Rio Dão, mas fui eu que lá o As rotas do Dão não mostram o Rio Dão. E isto mostra muito daquilo que nós queremos com o rio, né? Com o rio, com uma marca. Né? Portanto, eu até vou só lá, que é para vocês. Portanto, isto é assim. Portanto, e quando eu vi isto, fiquei chocado. Né? Fiquei chocado. Né? Porque, efetivamente, está lá o IP3. Está tudo. Está tudo, menos aquilo a que tem direito. Né? Que é tão só quem dá o nome ao Dão. E eu já não falo disto. Não é? Eu já não falo disto. Não é? No sentido de que relação é que nós queremos da vinha com o rio. No sentido de, queremos, eu vou a Alhariz com alguma frequência, ao pé de Ourense, e servem-me o vinho heróico. Não é? Que as pessoas cultivam naquelas encostas íngremes, não é? Em esforço, é o melhor vinho do mundo? Não, mas tem uma carga sentimental fantástica. Não é? E isso é dito no contrarroto. E de facto, esta hoje, tirei de manhã da Nova Zelândia, promove o vinho no Rio, não é? Pronto, e este nem é de facto o local, diria que nem é. Ok, no computador. Pronto. Mas, de facto, esta questão de pormos carga, não é? Darmos, a palavra, pormos densidade no produto é muito importante. E isto é, fazer isto ao vinho do Dão, dar o devido respeito ao rio, é só repor a verdade nas coisas, não é? E depois nós vamos perceber, efetivamente, eu andei à procura de uma foto de uma vinha no Dão com o rio em fundo. Não encontrei. Eu sei onde é que há uma outra, mas na net não há uma única coisa. E isto esta aqui em baixo diz, as pequenas vinhas de Sesures, na margem direita do Rio Dão, está sempre o rio. Mas caralho, mas nós não vemos o rio. Então é assim, as zonas não são aptas para a cultura da vinha. Experimentem de facto fazer alguns exemplos, não é? Deem a verdade ao produto e depois façam uma boa gestão de marketing e depois digam-me se isso é verdade ou não é verdade. Portanto, este é os vinhos do Dão à margem do rio. Bom, e este é outro assunto, que é termos, não é? Mas é ter, mas não termos, não é? Isto no sentido em que, bom, isto está tudo desconexo, não é?
não há, quer dizer, nós temos um rio, não é? Epá, mas temos um outro potencial por baixo que segue ao longo desse rio, não é? Que são essas tais águas termais, não é? Com imensos interesses, imenso potencial, que estão mais que estudadas, mais que caracterizadas, etc., e que acompanham o tal declive dos 700 para os 200, não é? Sabe-se isto tudo, não é? E esta geologia é que vai determinar, de facto, tudo o resto que está cá em cima. Mas então o que é que podemos fazer com isso? Bom, podemos fazer geotermia, não é? Mas pronto, podemos fazer agricultura. Agricultura, não é? Aproveitar aquecimento de casas, não é? Bem-estar e lazer. Quer dizer, não há efetivamente um aproveitamento, uma sinergia, não é? Um olhar com atenção, parece-me a mim, eu estou a falar isto um pouco de cor, não é? Não tenho visto essa devida atenção. Depois, como isto é promovido pelo Jardim do Centro, por só aqui de facto que os canadianos querem produzir cannabis em sul, e vá-se lá saber porquê, não é? Porque efetivamente conseguem aproveitar este água e calorzinho, não é? Para efetivamente poderem produzir isto em maior qualidade. E a Freia já falou disto, não é? A força da palavra DAO, isto podia ser no DAO, não é? Os rituais do DAO, não é? É óbvio que é na Holanda, não é? Das Ripples. Da Holanda, a marca, sim. Da marca, não é? E que de facto, quando eu passo na Rituals, eu vejo isto e pá, mas isto é fantástico. Quer dizer, a gente pode não querer aquilo, não é? Mas quer dizer, que há potencial, não é? E que encaixa na tal linha, na tal filosofia do andar, não é? No tal equilíbrio, não é? No tal espaço que nós precisamos ter para pensar, etc. Mas nós estamos aonde? Nós estamos aqui. Isto não é criticar as temas de Alcafaz. Não é? Alcafaz não tem um postal bonito, não é? Não tem um ideal para... Epá, mas quer dizer, mas pode fazer um bocadinho mais do que isto, não é? Porque isto é muito pouco, não é? Para associar a vinoterapia às termas, não é? Portanto, bom, eu de facto queria só dar estes lamirés e não me queria de facto estender porque isto há aqui muito para fazer. Eu quero mais uma vez louvar esta iniciativa e de facto agradecer o convite porque, pronto, o que eu puder ajudar, porque sei, estarei disponível. Obrigado.